Hoje nós vamos falar sobre endometriose. Tive inúmeros pedidos para comentar sobre esse problema que está em evidência, está aparecendo com muita frequência nas meninas e não tem idade, gente. Ok? Então vamos falar sobre a endometriose hoje. Bom, primeiro, vamos definir o que é a endometriose. A endometriose é um processo inflamatório que acontece das células endometriais retornarem no fluxo menstrual para dentro da cavidade uterina. E da cavidade uterina, essas células vão penetrar pela trompinha e cair na cavidade abdominal, na cavidade pélvica, cair perto do ovário, cair na parte de reto, naquela parte de intestino. Entendam, gente? Então, o que acontece? É o fluxo menstrual em sentido contrário. Ele sai, mas reflui pelas trompinhas, caindo dentro da cavidade, levando as células endometriais, né? E ocasionando processos inflamatórios, lesões. Tudo isso pelo refluxo menstrual. Fique bem claro para vocês, tá? Então, a menstruação sai, desce pelo conduto vaginal e também reflui, levando as células endometriais para dentro da cavidade pélvica. Vai pela trompinha e cai na cavidade pélvica, ocasionando os processos inflamatórios, as lesões e os problemas que nós vamos mencionar aí. Fui repetitivo para vocês poderem entender bem, né? Que é um processo inflamatório ocasionado pelo refluxo menstrual. Ficou bem claro, gente? Bom, o senhor já definiu, né? E aí? Quais são os sinais e os sintomas que aparecem, né? Bom, podemos primeiro falar sobre as dores, né? As dores, de um modo geral, às vezes dificultam as meninas até a se locomover. Dores abdominais, dores pélvicas, característica, aquela dorzinha lombar e aquela menstruação totalmente irregular, com coágulos, aquela menstruação super dolorosa. Então a dor é o prato principal da endometriose, não deixando as meninas, às vezes, exercerem as suas atividades profissionais, tendo que ficarem deitadinhas, de repouso, porque é muita dor. Não podemos esquecer disso aí, gente. É importante. Dor até para evacuar. Até na hora de evacuar dói. Incomoda. A dor para a relação nem se fala. Então, gente, a dor, as dores, né, de um modo geral, é o prato principal dessa bendita endometriose. Seguido, pode apresentar náuseas, pode apresentar a dificuldade, como eu falei, para se locomover, para andar, deixando as meninas deitadinhas de cama, impossibilitando elas de fazerem os seus afazeres. Quando vai evacuar, incomoda mesmo, porque às vezes você tem as lesões lá na parte do reto. E, por último, trazendo a infertilidade. Se não for tratada, se não for tomadas as providências necessárias, as meninas ficam inférteis, devido a esse problema chamado endometriose. É muito importante a gente ter o diagnóstico dela para a gente poder cuidar de vocês, porque ela causa realmente a infertilidade a vocês.
Tá? Não tem jeito, causa mesmo, ok? Bom, idade. Não tem idade. Não tem idade. Uma jovem, 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, 40 anos, geralmente a fase mais madura apresenta o maior índice. Mas não não há uma impossibilidade das mais jovens também apresentarem endometriose. Uma coisa que eu sempre falo, sempre converso com as mamães quando vão lá, levando as suas filhas. Olha, minha filha hoje iniciou a sua menstruação e tal. Eu digo, olha, vamos observar. E outras vão, já menstruou a primeira, a segunda, a terceira vez, mas tem muita cólica, muita dor, tem um sangramento irregular, e tem mal-estar. Eu digo, gente, isso não é normal, porque a grande maioria diz que quando as meninas iniciam a menarca, tudo que acontece está dentro de uma normalidade, mas não, gente. Então vamos observar, vamos tomar todo cuidado e observar os ciclos sucessivos dessas meninas, que pode acontecer de uma endometriose numa menina pós-menarca. Já aconteceu algumas vezes, já diagnostiquei alguns casos. Então, gente, não é normal a menarca das meninas, das nossas menininhas, das nossas futuras, né? Apresentar dor, sangramento irregular e aquela guerra. Então vamos sempre, mamães, ficarem observando os ciclos menstruais das filhas para poder chegar na consulta e a gente ajudar a vocês, ajudar as meninas também. Tá? É muito importante. Então não tem idade. A idade não é um fator primordial para a endometriose. Não é um fator. Geralmente aquela faixa mais madura da menina aparece mais casos. Mas com idades bem menores também aparecem os casos. Não podemos esquecer nunca disso aí, que a idade não tem assim uma idade. Ela vai ter endometriose porque está com 30 anos, com 35. Não existe isso. A idade, entendeu? Não é um fator primordial, tá? Bom, o senhor falou da idade, o senhor falou dos sintomas, falou de tudo isso aí. E, doutor, aonde esse processo inflamatório, esse processo se desenvolve? Quais os locais? Então vamos lá, gente. A pelve, a parte interna da mulher. Toda a pelve, porque o fluxo vem ao contrário, pela trompinha, cai na cavidade. Então, aonde cair as células endometriais, aonde essas células se localizarem, vai acontecer a lesãozinha, o processo inflamatório local. Vai acontecer o problema ali. Então, pode ser na pelve. Qualquer parte da pelve. Pode ser no ovário. Pode formar um tumor chamado endometrioma. No próprio útero, pode desenvolver. Na parte do reto, na parte do intestino, também pode desenvolver, gente. Na parte do abdômen superior, pode desenvolver a endometriose. Não é só na parte pélvica, na parte superior do abdômen também pode desenvolver a endometriose, gente. Então, ela tem assim inúmeros locais para aparecer, formando às vezes tumores, ou formando somente lesões. Ou às vezes, quando pega a parte de intestino do reto, pode formar fístulas. O que é a fístula? É uma comunicação errada daquilo ali, ocasionando problemas sérios. Gente, então, a endometriose não tem um local definido. Ela só acontece na parte pélvica. Não. Ela só acontece no ovário. Não. Então, ela pode acontecer em
toda a parte da pelve da mulher, da parte pélvica da mulher. Ovário, reto, intestino, parte pélvica baixa, ligamento. Tudo isso na parte de ligamento é comum. Os ligamentos que seguram o ovário, que seguram o útero, o ligamento útero-sacro, tudo isso acontece em endometriose ali, porque aquele sanguezinho caiu ali naquele local. Então vai acontecer a lesão, vai acontecer a inflamação. Então não existe um local pré-determinado para ter endometriose. São vários locais. Tá? Ficou bem claro que não tem uma coisa pré-localizada. Não, vai ser ali. Não. Em tudo isso que eu falei, pode acontecer o processo da endometriose. Então vamos ficar sempre de olho, sempre observando. Entendeu, gente? E doutor, e aí? O senhor falou, tal. E que exames nós podemos realmente diagnosticar? O senhor falou que vem pelo fluxo, que o sangue vem na parte, aquele sanguezinho menstrual vem pelo refluxo e tudo bem. E os exames que a gente pode fazer para realmente diagnosticar? Então nós podemos fazer vários exames, muitos exames. Bom, primeiramente os marcadores tumorais. Quais são os marcadores? O CEA, o CA15-3, o CA19-9 e o CA125, que é aquele que realmente vai dar o tchan, o ok ali, o CA125. É importante pedir os marcadores tumorais. Os exames laboratoriais, de um modo geral, é importante, porque se você tem um processo inflamatório, se você tem uma lesão, você tem alterações, às vezes, no próprio hemograma. O exame bobo, pode acontecer alterações. Na parte hormonal também, com certeza, temos que ver, avaliar toda a parte hormonal da mulher. É importante, então, os exames são importantes. Todos eles são importantes. A parte hormonal, os marcadores tumorais, é muito importante para a gente poder já iniciar a pesquisa. As imagens, gente, podemos, às vezes, com uma ultra transvaginal, com um Doppler, localizar a endometriose. Às vezes uma ultra simples pode localizar, depende. A parte de ressonância magnética pélvica é o exame que é a rainha, que realmente diagnostica a endometriose, o local em que ela está. Se é no ligamento, se é no ovário, se é no reto, se é na parte intestinal, aonde estiver na ressonância magnética pélvica aparece. Então é o exame que é a rainha dos exames não invasivos. Estou falando dos exames não invasivos. Podemos fazer uma videoestereoscopia para fazer uma avaliação. Podemos fazer, vamos avaliar endométrio, tudo isso. Podemos fazer um exame já invasivo, que é a videolaparoscopia. Quando você tem alguma, vamos dizer assim, um diagnóstico não muito preciso, pode ser intraligamentar e tal, a localização, fazemos uma videolaparoscopia. Este exame é invasivo, não tem jeito. Mas faz parte dos exames para o diagnóstico da endometriose. Então, nós temos os exames laboratoriais, com os marcadores tumorais, lógico, pertencem à parte de exames laboratoriais, toda a parte de imagem, a parte de videoestereoscopia e a parte da videolaparoscopia, que é um exame invasivo. Mas que, se for preciso, nós temos que fazer. Então, nós temos essa gama de exames aí que vai nos ajudar muito a dar o diagnóstico preciso da endometriose, da localização dela
da onde essa danadinha está. É muito importante você localizar para saber como você vai tratar, tá? E aí, doutor, quais são as complicações mais comuns de uma endometriose? São as lesões internas, porque é um processo inflamatório e forma lesão. Forma a lesão interna, não tem jeito, pode formar os tumores, o endometrioma, o tumor ovariano. Pode formar a parte das alterações nas trompas, formando também tumores. Tá? Nós não podemos esquecer disso aí. As fístulas são outras complicações que eu citei anteriormente. Forma a lesão, forma aquele processo aderencial ali da parte intestinal, com a parte do útero, com uma outra parte, e vai formar a fístulazinha ali. A complicação da fístula é muito chata. Uma fístula, quando pega a parte intestinal, nós temos que fazer uma cirurgia alargada ali. Tá? Então a gente tem que ficar sempre de olho, observando isso aí. A fístula pode fazer com que, às vezes, as fezes caiam na cavidade. Nós vamos ter que operar essa paciente. E, às vezes, fazer uma colostomia até nessa paciente. Tá? Então, as fístulas da parte intestinal, da parte do reto, é muito importante ser diagnosticada. Tá? Se existe ou não, é muito importante. Os sangramentos internos, lógico, se você tem a célula endometrial num local que ela não é o útero, mas ela provoca o sangramento. Ela pode sangrar. Você vai ter aquele sangramento na sua cavidade, na cavidade pélvica, ou na parte baixa ou na parte alta. Você pode ter o sangramento provocado pelas células endometriais. E a complicação mais chata, a complicação que a gente, eu acho também muito ruim, é a infertilidade. Além das lesões, das fístulas, dos sangramentos, disso tudo, a parte da infertilidade, gente. Tudo isso atrapalha vocês a correr atrás dos bebês. Entendeu? Então, tudo isso a gente tem que estar de olho, diagnosticar, olhar, ver, estar sempre de olho nas meninas que começam com aquela menarca totalmente irregular e ficar e observar aquela menina que sente aquela dor lombar, tal, que não tem nada a ver com a parte urinária. Observa, gente. Aquela menina com aquela menstruação totalmente irregular, com coágulos, com tudo, aqueles fluxos menstruais absurdos. Observa, gente, porque ele reflui, ele tem um refluxo pelas trompinhas caindo dentro da cavidade. Então, tudo isso é importante, a gente ficar sempre de olho. Observar para poder diagnosticar e para poder corrigir. E aí, doutor? O senhor diagnosticou, o senhor viu tudo isso, correto? E aí, doutor, como é que a gente pode resolver esse bendito problema da endometriose? Porque hoje é um problema sério. E a quantidade de pacientes que eu tenho recebido é muito grande, com um diagnóstico já feito de endometriose, que tentou alguns tratamentos que não deram bons resultados. Então a gente às vezes tem que fazer algo a mais para poder resolver esse problema. Então, o tratamento pode ser injetável, pode ser oral e pode ser cirúrgico. Eu deixo sempre, gente, o tratamento cirúrgico para o último degrau da escada. Porque, geralmente, quando você parte para um tratamento cirúrgico, você tem que ter o cuidado dos processos aderenciais. Isso tudo, sim, facilita a formação das fístulas, às vezes. Entendeu, gente? Então, eu deixo sempre o tratamento cirúrgico para
o último degrauzinho que a gente vai chegar, né? Mas geralmente nós conseguimos resolver uma média de praticamente 85% dos casos, até às vezes um pouquinho mais, com o tratamento medicamentoso. O tratamento injetável, o tratamento oral, tá? O injetável, gente, o que a gente vai usar, né? Qual o produto que a gente vai usar para ajudar a vocês? Nós vamos usar os agonistas das gonadotrofinas, do GnRH, que são o quê? As leuprorelinas, as gozerrelinas. E vamos correr atrás disso aí, gente. Vamos usar o medicamento. Dependendo da endometriose, existem várias dosagens. 3,75, 7,5, até 20. Dependendo, nós podemos chegar a usar doses bem potentes. O tratamento oral, geralmente, nós associamos o injetável ao oral. O tratamento oral a gente faz com Dienogest. Ou até com contraceptivos contínuos. Nós não queremos menstruação. Na fase inicial do tratamento, nós queremos suspender a menstruação para poder a gente corrigir o problema. Além disso, existem outros medicamentos. Às vezes, temos que usar antibióticos, anti-inflamatórios. Não tem jeito. Analgésico nem se fala, devido à dor. Então, existe uma gama de medicamentos que nós podemos usar para ajudar a vocês. Para a endometriose em si, as leupros, as gozerrelinas, o Dienogest, os contraceptivos contínuos, tá? É importante não deixar menstruar, é muito importante. Nós temos que bloquear as funções ovarianas, não deixando menstruar, reduzindo a produção de estriol, de estrona e de progesterona. Manter o endométrio do útero, o endométrio é a camada interna do útero, mantendo bem fininha para não ter sangramento, para não ter mais chances de refluxo para dentro da cavidade. E aí sim a gente cai dentro do tratamento. É muito importante a gente manter sempre esse endométrio fino, bem fino. Porque o endométrio fino não vai descamar, não vai sangrar. As meninas menstruam por quê? A fase estrogênica vai lá, aí vem a fase progestogênica, chega lá, o endométrio fica bonito, gordo, bonito, grossinho, tal, aí ele descama. É o ciclo normal. A fase da parte dos estrogênios, para poder sangrar, para poder menstruar. Então, no tratamento, nós temos que bloquear a menstruação, não deixar a paciente, a menina, menstruar com os medicamentos que nós vamos usar. E com isso nós vamos ter bons resultados mesmos. Em último recurso, dependendo da endometriose que a gente vai ter que brigar com ela, né? Se acharmos um endometrioma ovariano, esse nós vamos ter que operar. Mas as lesões baixas de pelve, de ligamento, eu prefiro não mexer, eu prefiro tratar. Para evitar mais complicações, mais agressão. E geralmente nós temos sucesso com esse tipo de tratamento. Nós já temos várias, inúmeras, centenas de pacientes que já têm o seu bebê. E que portavam a endometriose. Você vai ficar curada 100%? Às vezes não. Mas pelo menos você vai chegar a um nível de ser mamãe. De poder ser mamãe.
É muito importante isso aí. Tratar, primeiro, cuidar vamos dizer assim, daquela rotina toda de vocês, que às vezes vocês não cuidam, não fazem os exames de rotina. E às vezes ficam passando mal e não tem assim um diagnóstico, tá? Então, nós temos que ficar sempre de olho. Fazer os exames de rotina é importante. Ah, mas aí tem mais um sintoma, tem mais aquela dor, aquela dorzinha lombar, aquele sangramento, aquela dor que eu não posso, quando eu vou ter relação dói. Então vamos começar já, né, a ligar, a acender o alerta. Vamos ver se tem alguma patologia. Não é só a endometriose. Existem outras patologias que também ocasionam uma sintomatologia bem parecida com a endometriose. Existem outras doenças que também causam dor, causam sangramento, causam um monte de problemas e que não é a endometriose. Tá? Mas hoje nós falamos sobre a endometriose. Porque, gente, vou ser repetitivo. Eu tenho atendido inúmeras meninas com esta bendita endometriose. E algumas me dão trabalho, mas a gente consegue vencer. Tá? Então, espero que isso fique claro para vocês. Falamos sobre tudo isso aí, falamos de sintomas, definimos o que é a endometriose, falamos que a idade, não tem uma idade que é aquela idade que vai ter endometriose, que vai aparecer, pode aparecer em qualquer faixa etária. Falamos isso aí importante também. Falamos da localização dela, que é pelve, é ovário, é útero, é a parte de intestino, é reto, é abdômen superior. Então nós falamos disso tudo, falamos dos exames necessários, gente, os marcadores tumorais que ficam dentro dos exames laboratoriais, das imagens, da videoesteroscopia, da videolaparoscopia, se necessário, que é um exame invasivo, a videolaparoscopia. Tá? Estou sendo até repetitivo, os outros não são invasivos, tá? Falamos das complicações, das lesões, das fístulas, sangramento, falamos da infertilidade, que essa que é a nossa briga aí, né? É conseguir os bebês, tá? Falamos do tratamento injetável, do tratamento oral e, em último recurso, as cirurgias. Não tem jeito. Chega algumas meninas que nós temos que operar. Mas, graças a Deus, é um número bem pequeno, tá, gente?